Amigos, muitas pessoas procuram o axé quando o estômago ronca ou a carteira está vazia. O seu Zé, na sua infinita bondade, estende a mão e levanta quem está no chão. Mas o que acontece quando a pessoa chega no topo e decide cuspir no prato que comeu? Hoje eu vou te contar a história do homem que achou que era maior que a espiritualidade. Ele só não contava que a conta de seu Zé não chega pelos correios, ela chega pela vida. O homem dessa história se chama Marcos. O Marcos era um sujeito comum. Morava na periferia, trabalhava de sol a sol tentando sustentar a casa. Mas a crise bateu forte na porta dele. As coisas no mercadinho que ele tentava tocar começaram a desandar de um jeito feio. As prateleiras foram ficando vazias. Os clientes sumiram e as contas de água, luz e aluguel começaram a virar uma montanha de papel cobrando o que ele não tinha de onde tirar. A situação ficou tão desesperadora que ele acabou cometendo o maior erro da vida dele. Aceitou dinheiro de uns homens pesados, cobradores daqueles que não querem saber de desculpa e colocam juros em cima de juros toda semana. Em pouco tempo, o Marcos já não conseguia mais olhar na cara da esposa, não conseguia encarar os filhos na hora do almoço porque sabia que a comida ali estava contada. Os sujeitos começaram a passar de carro devagar na porta da casa dele. Olhando para dentro, deixando aquele aviso bem claro de que o tempo dele estava acabando. Ele passava o dia inteiro com o estômago embrulhado, sentindo uma angústia que parecia que ia rasgar o peito. A mente dele trabalhava dia e noite procurando uma saída, uma fresta de luz, mas tudo que ele encontrava era a parede fechada. Foi em uma noite de quinta-feira. O ponteiro do relógio já passava das 11. O ar estava muito quente, carregado. Daquele jeito que a gente sabe que vai mudar. O tempo. O Marcos não aguentava mais ficar dentro de casa, ouvindo o choro contido da mulher na cozinha. Ele calçou os sapatos velhos, pegou o casaco e saiu para a rua sem rumo nenhum, andando a esmo pelas calçadas mal iluminadas do bairro. Ele caminhava sem olhar para frente, só de olho no chão, pensando na besteira que tinha feito e no perigo que a família dele estava correndo por causa daquela dívida exorbitante. Ele andou por quilômetros, as pernas já pesavam como se estivessem cheias de chumbo. A cabeça parecia um turbilhão de pensamentos ruins, até que ele acabou saindo em uma região mais afastada, perto de uma junção de caminhos larga, onde o movimento da cidade parecia sumir e dar lugar a uma quietude diferente, naquela esquina ladeada por muros antigos. O Marcos percebeu um ponto de luz que chamou a atenção dele. Quando ele chegou mais perto, viu que era um trabalho muito bem feito, uma oferenda de respeito deixada ali no cantinho. Tinha uma garrafa de bebida fina da melhor qualidade, um maço de cigarros de marca boa, um chapéu de feltro muito limpo e bem posicionado, e bem no meio tinha um cravo vermelho tão vivo, mas tão vivo, que parecia que tinha acabado de ser colhido de um jardim bem cuidado. O Marcos nunca tinha sido homem de religião, nunca tinha pisado em um terreiro e não entendia nada dessas coisas da espiritualidade. Mas naquele momento de dor absoluta, quando o ser humano chega no fundo do poço e não encontra nenhuma mão humana para puxar ele de volta, a alma clama por socorro de qualquer maneira. Ele parou diante daquela oferenda, olhou para um lado, olhou para o outro, percebeu que a rua estava completamente deserta e que só o luar testemunhava aquele momento. Ele tirou o boné com todo o respeito do mundo, dobrou os joelhos diretamente no piso áspero da rua e deixou o corpo desabar. As lágrimas represadas há semanas finalmente saíram, escorrendo pelo rosto dele e caindo no chão daquela esquina. Ele juntou as mãos e começou a desabafar em voz alta, com a voz embargada pela humilhação e pelo medo. Ele falou: "Seu Zé, eu sei que o senhor é o rei da noite, o senhor que conhece a fome, que conhece a injustiça e que nunca vira as costas para um homem desesperado na rua. Por favor, olha para mim. Eu sou um pai de família. Estou com a corda no pescoço e tem gente perigosa ameaçando a minha vida e a vida dos meus filhos por causa de dinheiro. Eu não tenho mais para onde correr. Ninguém me estende a mão. Se o senhor me tirar desse buraco, se o senhor abrir os meus caminhos e me fizer prosperar de verdade, eu faço uma promessa solene aqui diante do Senhor. Eu juro que nunca vou esquecer o que o Senhor fez por mim. Eu vou ajudar quem tem fome, vou dar de comer a quem precisa na rua e nunca, em tempo algum, eu vou ter vergonha de dizer que foi o Senhor que me ergueu. Eu vou carregar o seu nome com orgulho e respeito até o fim dos meus dias.
O Marcos chorava tanto que o peito dele subia e descia. Ele ficou ali de joelhos por muitos minutos, lavando a alma naquela calçada fria. E enquanto ele falava, ele começou a notar algo diferente no ambiente. O ar abafado daquela noite parece que deu lugar a uma correnteza de ar morna, uma brisa suave que envolveu as costas dele, trazendo um cheiro muito característico que lembrava o fumo de um bom charuto, mas de um jeito suave que transmitia uma paz inexplicável. Ele sentiu como se uma mão invisível, mas muito firme e acolhedora, tivesse tocado levemente no ombro dele, passando a certeza de que ele não estava mais sozinho naquela batalha. O Marcos respirou fundo. Uma calma que ele não sentia há anos tomou conta do coração dele. Ele se levantou, limpou a poeira das calças, colocou o boné na cabeça e caminhou de volta para casa. Naquela noite ele deitou na cama e dormiu um sono profundo, leve, sem os tormentos que vinham acabando com a saúde dele. O que ele não compreendia naquele momento é que a espiritualidade não brinca em serviço. Quando você faz um pacto de palavra com uma entidade tão séria e justa como seu Zé Pilintra, essa promessa fica gravada no livro da vida, e a cobrança pela palavra empenhada é sagrada, e a resposta para aquele clamor desesperado não demorou nem 48 horas para bater na porta dele, transformando a miséria dele em algo que ninguém no bairro jamais imaginou ver acontecer. Logo na segunda-feira pela manhã, o Marcos acordou com o barulho de um carro elegante parando na porta da casa dele. O coração dele disparou, achando que eram os cobradores vindo cumprir as ameaças. Mas quando ele abriu a janela, viu um homem de terno com uma pasta na mão procurando por ele. Era um antigo conhecido de infância que tinha prosperado muito na capital e que de alguma forma conseguiu o endereço do Marcos. Esse homem explicou que estava abrindo uma filial de uma grande distribuidora na região e precisava urgentemente de alguém de extrema confiança, alguém trabalhador para gerenciar todo o negócio, oferecendo um salário que o Marcos nunca tinha visto nem em sonho, além de uma comissão excelente por cada contrato fechado. O Marcos aceitou na mesma hora. Quase sem acreditar na reviravolta, em menos de um mês o comércio dele que estava quebrado foi liquidado para pagar todas as dívidas com os cobradores. Ele limpou o nome, tirou a família daquela situação de escassez e começou a ver o dinheiro entrar na conta bancária de um jeito avassalador. Ele trabalhava muito, é verdade, mas parecia que cada porta que ele batia se abria como num passe de mágica. Os clientes mais ricos da região faziam questão de negociar apenas com ele. E a ascensão dele foi tão rápida, mas tão rápida, que em menos de um ano o Marcos já não era mais aquele homem humilde da periferia. Ele comprou uma mansão em um condomínio fechado, trocou de carro por um modelo importado do ano e passou a frequentar jantares com os empresários mais poderosos da cidade. O topo do mundo parecia o novo lar dele. Mas junto com a riqueza, algo muito perigoso começou a crescer dentro do coração do Marcos: a soberba. Ele começou a esquecer muito rápido de onde tinha saído, olhava para os antigos vizinhos com desprezo, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de vestir e começou a achar que todo aquele sucesso era fruto exclusivo da sua inteligência e do seu esforço incansável. Aquela noite de quinta-feira, na encruzilhada. A promessa feita de joelhos com o rosto banhado em lágrimas, tudo aquilo foi sendo empurrado para o fundo da mente dele, como se fosse uma lembrança vergonhosa de um tempo de fraqueza que ele queria apagar da história dele de qualquer maneira. Ele já não suportava ouvir falar em caridade, achava que quem passava necessidade na rua era por pura preguiça, rompendo o primeiro ponto da promessa que tinha feito para a entidade que o estendeu a mão. Com o dinheiro entrando aos montes na conta corrente, a cabeça do Marcos virou completamente. Ele já não se reconhecia mais naquele espelho da casa nova. Comprou roupas caras de tecidos importados, mandou vir sapatos de grife que brilhavam de longe, e aquela humildade de quem um dia implorou por um prato de comida simplesmente ruiu, desapareceu como fumaça ao vento. A esposa dele, uma mulher de fibra que esteve ao lado dele comendo pão com manteiga nos dias mais duros, tentava lembrar o marido de onde aquela bênção toda tinha vindo. Ela falava com mansidão no café da manhã. Dizia para ele não esquecer de ajudar os necessitados, de cumprir com o que tinha prometido naquela encruzilhada distante. Mas o Marcos mudava de assunto na mesma hora. Batia o talher no prato com irritação e dizia que agora ele andava com gente importante, com o doutor, com o empresário, e que não tinha tempo para bobagens ou crendices de gente atrasada.
A soberba dele era tanta que ele começou a evitar os caminhos antigos. Mudou a rota do carro importado para nunca mais passar perto daquele bairro de periferia onde ele sofreu. Ele tinha verdadeira vergonha do próprio passado. Achava que se alguém descobrisse que ele já passou necessidade, a reputação dele no mercado de luxo seria destruída. Um dia, um senhor de idade, muito humilde, maltrapilho, bateu no vidro do carro dele no semáforo pedindo uma moeda para comprar um pão, e o Marcos, em vez de estender a mão e cumprir a palavra sagrada que deu a seu Zé, fechou a cara, acelerou o motor potente fazendo barulho e deixou o velho para trás comendo poeira, rindo da situação e dizendo para si mesmo que cada um tem a vida que merece, e que a pobreza era falta de capacidade mental. Mal sabia ele que cada gesto daquele, cada negação de socorro, estava sendo anotado pela espiritualidade que tudo vê e tudo cobra na hora certa. As semanas passavam e os negócios dele iam de vento em popa. Ele foi convidado para uma reunião de negócios de altíssimo nível, daquelas onde se decidem os rumos de milhões de reais. O encontro foi num restaurante fino na parte mais cara da cidade, cercado de paredes de vidro e chão de mármore polido. Estavam presentes os maiores investidores da região, homens frios que só pensavam em lucro, e o Marcos estava lá, se sentindo o rei do pedaço, falando alto e gesticulando para mostrar o relógio de ouro no pulso, tentando impressionar todo mundo com a sua suposta inteligência superior. No meio do almoço, um dos novos diretores da empresa parceira, um homem muito sério e respeitado por todos ali, se inclinou para pegar um documento na mesa. E nesse movimento, a camisa dele abriu um pouco no pescoço, revelando um cordão discreto, uma guia com contas vermelhas e brancas que ele carregava por baixo da roupa com muito respeito. O Marcos bateu os olhos naquela guia e uma espécie de deboche arrogante subiu pela garganta dele. Ele não conseguiu se segurar. Queria mostrar para os outros empresários que ele era um homem moderno, racional, que não dependia de nada além do próprio cérebro para vencer na vida. Ele apontou discretamente com o garfo na direção do pescoço do diretor e deu uma risadinha cínica, daquelas que incomodam quem está perto. Ele falou em tom alto para que todos na mesa pudessem ouvir, dizendo que achava uma piada ver homens de negócios tão inteligentes ainda carregando esse tipo de superstição atrasada no peito. Ele disse textualmente Max, que no ambiente corporativo dele não havia espaço para essas coisas de religião de terreiro, que ele achava um absurdo alguém acreditar que um pedaço de fio com miçanga pudesse trazer sucesso para alguém. Ele estufou o peito com orgulho, olhou bem nos olhos do diretor e afirmou com todas as letras que tudo o que ele tinha conquistado na vida, a mansão, o carro, a conta bancária recheada, foi fruto exclusivo do seu próprio esforço, da sua mente brilhante e da sua capacidade de trabalho. Sem a ajuda de nenhuma força invisível ou entidade de rua, o restaurante inteiro parece que perdeu a graça naquele instante. O diretor, dono da guia, não se alterou, não bateu boca e nem levantou a voz. Ele apenas ajeitou o colarinho da camisa com muita calma, olhou profundamente nos olhos do Marcos com um olhar de profundo lamento, um olhar pesado que parecia ler a alma do sujeito, e disse apenas que a ignorância humana é o maior veneno do homem e que a vida costuma ensinar a humildade da forma mais dura para quem cospe para o alto. Os outros empresários mudaram de assunto rapidamente para cortar o clima pesado. Mas o Marcos não se importou. Achou que tinha saído por cima e que tinha demonstrado uma postura firme de líder moderno. Ele terminou o almoço com um sorriso vitorioso no rosto, pagou a conta bem cara com o cartão de crédito corporativo e voltou para o seu escritório na distribuidora. Se sentindo o homem mais poderoso daquela avenida, quando ele entrou na sua sala, que ficava no 20º andar de um prédio espelhado moderno, a calmaria do ambiente era total. A secretária dele já tinha saído e ele estava sozinho naquele andar alto. Ele sentou na sua cadeira de couro legítimo, relaxou o corpo e ficou olhando a vista da cidade pela janela de vidro que ia do chão ao teto, pensando em como a vida dele era perfeita. Foi exatamente nesse momento de quietude absoluta que a atmosfera da sala começou a mudar de um jeito estranho. O ar-condicionado, que estava regulado para uma temperatura agradável, começou a lançar rajadas de vento muito quentes, pesadas, que faziam a pele dele clamar por ar puro. O Marcos estranhou, achou que o sistema de refrigeração do prédio estivesse com algum defeito mecânico e esticou o braço para mexer no controle na parede.
Mas antes que ele pudesse tocar no botão, as narinas dele foram invadidas por um odor extremamente forte. Um aroma marcante que ele reconheceu na mesma hora. Era o cheiro intenso de fumo de corda, de um cigarro muito forte sendo tragado bem do lado dele. Ele olhou para os lados com as sobrancelhas franzidas procurando por algum sinal de fumaça, sabendo que era terminantemente proibido fumar em qualquer dependência daquele edifício comercial de luxo. A sala estava completamente fechada, as janelas eram lacradas e não tinha como aquele odor ter vindo da rua ou de outra sala vizinha. O cheiro era tão real, tão denso, que parecia que alguém tinha acabado de soltar uma baforada diretamente contra o rosto dele. O Marcos sentiu o peito apertar de leve, uma sensação desconfortável que ele tentou repelir com pensamentos lógicos, achando que era apenas alguma fumaça que entrou pelos dutos de ventilação do teto. Ele sentou de novo na cadeira. Respirou fundo tentando ignorar o incômodo, mas a mudez da sala foi quebrada por um ruído ainda mais perturbador. Vindo do canto mais escuro da sala, perto da estante de livros de direito, começou a soar um barulho seco, ritmado. O som inconfundível de uma sola de sapato de couro duro, batendo com força contra as placas de mármore importado do piso. Era um som cadenciado, estalado, como se alguém estivesse caminhando bem devagar, dando voltas ao redor da mesa dele. O Marcos travou na cadeira, os olhos dele se arregalaram e ele começou a olhar para todos os lados, mas não via absolutamente ninguém no espaço vazio. O ruído daquela andada firme continuava, aproximando-se cada vez mais da posição onde ele estava sentado. A espinha dele tremeu por inteiro, um frio esquisito começou a subir pelas pernas dele, e os pelos dos braços ficaram todos eriçados. Mas a mente dele, ainda cega pela soberba e pela arrogância que o dinheiro traz, se recusava a aceitar que aquilo pudesse ser uma manifestação do mundo invisível que ele tanto tinha zombado horas antes. Ele se levantou da cadeira com um sobressalto, bateu a mão espalmada em cima da mesa de madeira nobre, fazendo um barulho alto para tentar espantar o próprio medo, e gritou com a voz trêmula, mas cheia de raiva. Desafiando o Tamil vazio da sala, ele berrou dizendo que se aquilo fosse alguma brincadeira de mau gosto de algum funcionário, ou se existisse alguma força ali dentro, que aparecesse logo de uma vez, que se mostrasse na frente dele porque ele não tinha medo de nada e que ele era o dono daquele lugar. A resposta ao desafio dele veio de uma forma que fez o sangue dele sumir do rosto. O barulho da sola de sapato parou imediatamente bem atrás da cadeira dele, a centímetros de distância da sua nuca, e o cheiro de fumo ficou tão insuportável que o Marcos teve uma crise de tosse, sentindo o ar sumir dos pulmões, como se o oxigênio da sala tivesse sido totalmente consumido por uma presença gigantesca e invisível que estava ali para cobrar o respeito que ele tinha perdido. A tontura passou devagar. O Marcos respirou fundo, limpou o suor frio da testa com um lenço de seda caro que trazia no bolso. Tentou de todas as formas se convencer de que aquilo era apenas cansaço acumulado, estresse de tanto trabalhar e fechar negócios grandes. Afinal de contas, o sucesso estrondoso cobra um preço da saúde mental da pessoa. Ele pegou a sua maleta de couro legítimo, desceu pelo elevador correndo sem olhar para os lados. Entrou no carro importado e disparou pelas ruas daquela cidade, querendo apenas o refúgio seguro da sua mansão para esquecer aquela sensação esquisita de ter alguém vigiando os seus movimentos. Quando ele chegou em casa, a esposa percebeu na mesma hora a palidez no rosto dele, o jeito afoito com que ele guardou as chaves, e perguntou com mansidão o que estava acontecendo. Mas ele, grosseiro e arrogante como tinha se tornado por conta da fortuna, mandou ela cuidar da própria vida e não se meter nos assuntos dele. Subiu as escadas pisando duro, trancou-se no seu escritório particular, de paredes pintadas com cores modernas, e virou um copo cheio de bebida alcoólica forte para ver se acalmava os nervos. Ele dormiu muito mal aquela noite. Teve pesadelos confusos com estradas que não davam em lugar nenhum, e um homem que vestia um terno branco impecável que ria ao longe, apontando o dedo na direção dele. No dia seguinte, bem cedinho, o telefone celular dele começou a tocar de um jeito histérico, interrompendo o descanso interrompido. Era o presidente do grupo investidor que tinha jantado com ele no dia anterior. Aquele mesmo homem que testemunhou o deboche do Marcos no restaurante. O sujeito falava com uma voz extremamente fria, distante, protocolar.
informando que após uma reunião extraordinária da diretoria na primeira hora da manhã, eles decidiram rescindir o contrato de prestação de serviços com a distribuidora do Marcos. Com efeito imediato, sem direito à negociação, o Marcos deu um pulo da cadeira. O sangue subiu para a cabeça, gritou no aparelho dizendo que aquilo era uma quebra de acordo ilegal, que ia colocar os melhores advogados do país no caso para acabar com a reputação deles. Mas o investidor simplesmente respondeu que eles preferiam pagar a multa contratual milionária do que continuar mantendo qualquer tipo de vínculo comercial com ele. E desligou a ligação na cara dele. O Marcos ficou estático no meio da sala, com o aparelho na mão, sem entender como um negócio daquele tamanho, que estava garantido por anos e sustentava boa parte do luxo dele, podia desmoronar em um telefonema de menos de 2 minutos. Mas aquilo era apenas a primeira pedrada de uma avalanche avassaladora que já tinha sido autorizada pela Justiça Maior, aquela que não falha. Antes que ele pudesse discar o número do seu gerente financeiro para entender o tamanho do rombo, a secretária dele entrou na sala da distribuidora com o rosto completamente transtornado, segurando uma pilha de papéis recebidos pelo computador, avisando com a voz trêmula que outros 3 clientes de grande porte tinham acabado de enviar notificações oficiais cancelando todos os pedidos daquela semana, alegando problemas internos de orçamento. Sabe, Max, quando a mão do alto resolve tirar o amparo de quem perdeu o caráter? Não adianta ter dinheiro guardado, não adianta ter influência ou conhecer gente importante na alta sociedade. A queda é vertical, é um troço assustador que deixa o sujeito sem chão da noite para o dia. O Marcos começou a queimar por dentro, ligava para um parceiro, ligava para outro, mas os telefones dos empresários antigos pareciam todos ocupados. Ou os secretários inventavam desculpas esfarrapadas, dizendo que os patrões estavam em viagens intermináveis e que não podiam atender o Marcos de jeito nenhum. Os mesmos homens que na véspera davam tapinhas nas costas dele e o chamavam de gênio das finanças, agora tratavam o nome dele como se fosse uma praga contagiosa. Aproveitando esse momento tenso aqui, eu quero abrir um parêntese rápido para falar diretamente com quem está nos ouvindo agora, na segurança do seu lar. Você conhece alguém que mudou da água para o vinho e esqueceu completamente de quem estendeu a mão nos dias mais difíceis da vida? Se você conhece uma história assim, ou se você acredita de verdade na justiça severa das entidades que governam a noite, comenta aqui embaixo. A conta chega, para eu saber que você está acompanhando essa lição com respeito. Mas voltando ao desespero do Marcos, no meio daquela tarde cinzenta, a situação escalou de um jeito ainda mais dramático e sem retorno. O gerente-geral da agência bancária onde o Marcos movimentava as contas da empresa ligou pessoalmente para o número privado dele. O tom de voz do bancário não tinha mais aquela bajulação de sempre. Aquela falsidade de quem quer agradar cliente rico era um tom seco, avisando que o sistema de monitoramento fiscal do governo federal tinha disparado um alerta de graves irregularidades nas transações da distribuidora e que, por conta de uma ordem judicial preventiva emitida por um juiz, todos os ativos financeiros, as contas correntes, as aplicações de investimento e até a conta poupança pessoal do Marcos estavam temporariamente bloqueadas para investigação detalhada. Sem previsão nenhuma de liberação, o Marcos sentiu o estômago revirar de forma violenta. Uma queimação amarga subiu pela garganta dele, fazendo ele quase perder o fôlego. Ele pegou as chaves do carro na gaveta, desceu até a garagem subterrânea do prédio comercial, disposto a ir pessoalmente até a sede do banco para exigir explicações e brigar com quem fosse preciso. Mas quando ele sentou no banco de couro e deu a partida no motor potente do veículo importado, o painel eletrônico começou a piscar enlouquecidamente. Todas as luzes vermelhas de alerta acenderam ao mesmo tempo. Um aviso de pane geral no sistema elétrico travou completamente a direção e as portas blindadas do carro, deixando ele preso ali dentro daquela cabine de luxo por quase meia hora, sob um calor sufocante que vinha do motor, até que ele conseguiu forçar a abertura manual da trava de emergência, saindo dali ensopado de suor, se sentindo humilhado e arfando como um animal encurralado. Ele teve que caminhar até a avenida e pegar um táxi comum, desses carros mais velhos, para conseguir voltar para o patramansão no condomínio fechado. Algo que ele não fazia há muitos anos e que feriu profundamente o orgulho inflado dele. No trajeto longo,
Ele olhava pela janela de vidro suja do táxi e via as pessoas comuns caminhando calmamente na calçada, a vida correndo normal e simples para todo mundo, enquanto o império de riqueza dele estava derretendo como gelo exposto ao sol do meio-dia. Quando o carro finalmente chegou na portaria do condomínio de luxo, o segurança da guarita, que antes corria para abrir o portão de ferro com um sorriso largo no rosto, esperando uma gorjeta generosa, barrou o táxi de forma ríspida, pediu o documento de identidade do Marcos com uma frieza que cortava a alma, dizendo pelo interfone que tinham recebido ordens rígidas da administração para checar rigorosamente todas as entradas de veículos estranhos. O Marcos engoliu o sapo em seco, sentindo pela primeira vez o gosto amargo do desprezo que ele mesmo tanto plantou na vida dos outros. Ao entrar na residência imensa, o ambiente parecia deserto. A esposa estava sentada no sofá de veludo da sala, com os olhos muito vermelhos de tanto chorar, segurando um papel oficial com o timbre do fórum que tinha acabado de ser entregue por um oficial de justiça. A empresa do Marcos estava sendo processada por um antigo parceiro, por conta de uma quebra de contrato antiga, uma bobagem que os advogados dele tinham garantido que estava enterrada e resolvida, mas que agora tinha virado uma execução de dívida imediata, com ordem de penhora de bens batendo na porta daquela casa nas próximas 24 horas. Ele andava de um lado para o outro na sala ampla, com as mãos apertando a cabeça, sem conseguir formular uma única frase que fizesse sentido. A mente dele, que ele tanto gabava, nas mesas de jantar como brilhante e superior, parecia um deserto completo onde nenhuma solução nascia. O dinheiro que ele achava que era a sua fortaleza inabalável estava sumindo, escorrendo pelos dedos como areia fina de praia. Ele tentou ligar desesperado para os advogados particulares, aqueles profissionais caríssimos que cobravam fortunas por hora de consulta e que prometiam resolver qualquer problema com uma simples petição. Mas a secretária do escritório informou, com uma voz polida e desinteressada, que os doutores não poderiam dar andamento a nenhum processo dele enquanto os honorários antigos que estavam atrasados não fossem quitados integralmente em dinheiro vivo, já que sabiam que as contas da distribuidora estavam congeladas pela justiça. O Marcos percebeu naquele instante de solidão que o mundo do luxo não tem amigos verdadeiros, só tem interesse financeiro, e quando o seu bolso esvazia por completo, a mesa farta fica vazia na mesma hora. A noite chegou, trazendo uma tempestade pesada sobre a cidade. O barulho dos trovões fortes sacudia as vidraças imensas da mansão. A energia elétrica da região oscilou 2 vezes e caiu de vez, deixando toda a propriedade em um breu completo. Sem a luz imponente dos lustres de cristal importados que o Marcos tanto gostava de exibir para os seus convidados ilustres, eles tiveram que acender algumas velas comuns, daquelas baratas que a esposa encontrou guardadas no fundo dos armários da cozinha. A iluminação fraca e trêmula das chamas criava formas esquisitas nas paredes pintadas. Formas que pareciam se mover conforme o vento soprava forte pelas frestas das portas de madeira. O Marcos sentou-se no chão da sala, encolhido perto do sofá, sentindo um peso gigantesco nos ombros, como se uma força invisível estivesse empurrando o corpo dele para baixo, de volta para o nível da calçada de onde ele nunca deveria ter saído com tanta empáfia e falta de humildade. Foi ali, no meio daquela sala escura, ouvindo o barulho da chuva forte castigando o telhado, iluminado apenas pelo pavio daquelas velas, que a ficha dele começou a cair de um jeito doloroso. Ele começou a perceber que aquela ruína financeira repentina, aquele azar concentrado em poucas horas, não era uma coincidência bizarra do mercado, não era má sorte de comerciante e nem erro de estratégia administrativa. Era a cobrança fina, cirúrgica e implacável daquela palavra sagrada que ele empenhou de joelhos na encruzilhada quando estava desesperado. A mão generosa que o levantou do chão tinha simplesmente se recolhido, deixando ele cair pelo próprio peso do seu orgulho cego. E o pior de tudo, amigos, é que aquela lição estava apenas na metade, porque o verdadeiro acerto de contas com o dono do chapéu de feltro ainda ia se materializar na frente dele de um jeito que mudaria a sua existência para sempre. O dia amanheceu com aquela luz cinzenta, lavando a fachada daquela mansão imensa que agora parecia mais uma estrutura fria e deserta do que um lar de verdade. O Marcos passou a madrugada inteira acordado, sentado na poltrona de couro da sala sem conseguir pregar o olho por 1 minuto sequer, vigiando o telefone celular que continuava completamente mudo em cima da mesa de centro,
aquele aparelho eletrônico que antes não parava de tocar, recebendo propostas de negócios de milhões de reais e convites para jantares de luxo, agora parecia apenas um pedaço de metal inútil, sem nenhuma serventia. A esposa dele passou as primeiras horas da manhã recolhendo as roupas e os pertences mais importantes das crianças, guardando tudo em 2 malas pequenas de viagem. Ela chorava de um jeito contido, sem fazer escândalo ou gritaria, apenas dizendo com uma voz carregada de tristeza que não dava mais para suportar aquela atmosfera pesada que tinha tomado conta da propriedade, que a soberba e o orgulho do Marcos tinham destruído completamente a paz e a proteção da família. Ela pegou os filhos pelas mãos e saiu logo cedo, chamando um carro comum por aplicativo para ir buscar abrigo na casa da mãe dela, deixando o Marcos completamente sozinho naquela imensidão de cômodos vazios. Ele sequer se levantou da poltrona para se despedir ou para dar um abraço nos filhos. Ficou ali, parado, olhando fixamente para outra parede com os olhos vidrados, sentindo o peso enorme das suas escolhas erradas esmagando o seu peito de um jeito sufocante. Lá, pelas 10 horas da manhã, o barulho alto e pesado de um caminhão, grande parando bem em frente ao portão principal, quebrou o vazio horroroso daquela casa. O Marcos correu até a janela de vidro e viu 2 homens de uniforme azul descendo do veículo, acompanhados de novo por aquele oficial de justiça que trazia nas mãos uma pasta preta cheia de ordens judiciais de busca e apreensão de bens. Eles entraram na residência sem pedir licença, com toda a tal autoridade que a lei confere, e começaram a carregar de imediato tudo o que o Marcos tinha comprado no auge da sua arrogância para ostentar a sua nova condição financeira. Levaram a televisão imensa da sala de estar, os quadros caríssimos com molduras douradas, os móveis importados que tinham custado uma verdadeira fortuna, e até o sistema de som de última geração foi puxado da tomada com pressa, sem o menor cuidado. O Marcos assistia a todo aquele desmonte sem conseguir esboçar nenhuma reação de defesa. A boca dele estava completamente seca, a garganta travada de um jeito que ele não conseguia soltar uma palavra de protesto. Ele via o seu império de aparência sendo desfeito peça por peça, levado embora na caçamba de um caminhão de transporte, enquanto alguns vizinhos daquele condomínio fechado de luxo olhavam discretamente por trás das cortinas das suas casas elegantes, comentando em voz baixa sobre a ruína meteórica do homem que semanas antes se achava o dono absoluto do mundo, quando os funcionários terminaram o serviço e o caminhão bateu o portão pesado indo embora pela avenida. A casa ficou parecendo um imenso esqueleto de concreto. As marcas mais claras na pintura das paredes mostravam perfeitamente o tamanho do vazio que tinha ficado instalado ali dentro. O Marcos começou a caminhar sem rumo pelos corredores compridos da mansão, e a falta de barulho no lugar era tanta que o som do seu próprio calçado batendo no chão parecia incomodar, trazendo de volta na memória aquela andada ritmada e firme que ele tinha escutado na sua sala corporativa dias atrás. Ele se dirigiu até a cozinha imensa para tentar beber um copo de água e acalmar a quitação do estômago. Mas quando abriu a porta da geladeira moderna, percebeu que até a luz interna do eletrodoméstico estava apagada, já que a companhia de eletricidade tinha cortado o fornecimento de energia da residência por conta da falta de pagamento das contas antigas. A água dentro da jarra de vidro estava morna, sem nenhum frescor, combinando perfeitamente com o gosto amargo que dominava a boca dele desde que toda essa cobrança começou a se manifestar. Ele se apoiou com as 2 mãos na bancada de granito, olhou para os próprios dedos que tremiam de forma descontrolada e começou a soltar uma risada estridente, um riso nervoso e desesperado, de quem acabou de compreender que foi reduzido a absolutamente nada em questão de pouquíssimos dias. A tarde foi caindo devagar no horizonte, trazendo novamente aquela sensação quente, uma atmosfera carregada e densa que parecia não ter nenhuma explicação lógica para aquela época do ano. O Marcos sentia o corpo todo pegajoso por causa do suor provocado pelo nervosismo. As roupas de grife que ele usava agora estavam inteiramente amarrotadas, sujas e grudadas na sua pele de um jeito extremamente desconfortável. Ele decidiu subir as escadas de mármore até a suíte principal. Aquele quarto gigantesco onde ficava a cama de casal luxuosa que agora estava totalmente desprovida de lençóis, exibindo apenas o colchão nu e deserto. Ele entrou no banheiro privativo do casal,
um espaço imenso, todo revestido de pedras claras, com espelhos gigantescos que cobriam a parede de uma ponta até a outra. A intenção dele era apenas jogar um pouco de água fria no rosto para ver se aquela tontura persistente passava de uma vez e se a sua mente voltava a racinar para encontrar alguma saída. Ele abriu a torneira de metal dourado, mas a água saiu muito fraca, apenas um fiozinho fino por conta da pressão baixa dos canos da propriedade. Ele juntou as duas mãos em formato de concha, colheu aquela quantidade mínima de líquido e jogou com força contra o seu rosto, esfregando as pálpebras com energia, tentando afastar aquela névoa de desespero que parecia embaçar a sua visão por completo. Quando ele levantou a cabeça e abriu os olhos para se encarar no espelho imenso fixado na parede, o coração dele deu um solavanco tão violento no peito que ele cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio e batendo com força as costas contra a estrutura de vidro do box. A imagem refletida ali no vidro não era apenas a dele. O reflexo do Marcos estava presente, pálido, com olheiras profundas e uma fisionomia totalmente derrotada, mas logo atrás dele, bem no canto superior do espelho, dava para ver com uma clareza assustadora a silhueta inteira de um homem. Esse homem vestia um terno todo branco, de um corte e alinhamento tão impecáveis que parecia não ter uma única dobra ou marca de sujeira no tecido. Usava também um chapéu de feltro muito limpo, posicionado de um jeito estratégico e inclinado que cobria boa parte do seu rosto, mas deixava ver com total nitidez a linha fina da sua boca. E nessa boca estava desenhado um sorriso calmo, tranquilo, aquela expressão de quem não tem pressa nenhuma porque compreende perfeitamente que o tempo é o seu maior aliado. O homem segurava firmemente em uma das mãos um baralho de cartas de jogo, daquelas bem antigas com desenhos em tons de vermelho e preto, e ficava manuseando essas cartas devagar, provocando aquele ruído característico de papel grosso correndo rapidamente entre os dedos. O Marcos ficou completamente paralisado no chão do banheiro. O ar sumiu de forma instantânea dos seus pulmões. Ele tentou com todas as suas forças virar a cabeça para trás para olhar diretamente para o canto do banheiro real, querendo provar para si mesmo que aquilo era apenas uma ilusão da sua mente cansada. Mas os músculos do seu pescoço pareciam travados por uma força invisível e descomunal. Ele só conseguia manter os olhos fixos na superfície do espelho, acompanhando aquela manifestação que desafiava qualquer explicação da ciência humana. O homem de terno branco fez 2 deslocamentos leves e suaves na direção do reflexo do Marcos, e o odor característico daquele fumo forte, aquele mesmo cigarro de corda que ele tinha sentido na sala do 20º andar da distribuidora, invadiu o ambiente do banheiro de uma vez só, ficando tão denso e concentrado que os olhos do Marcos começaram a arder e a lacrimejar. O homem retratado no espelho parou de movimentar as cartas, guardou o baralho inteiro no bolso lateral do paletó branco com um gesto de extrema elegância, fixou o seu olhar profundamente nos olhos do Marcos através do vidro e começou a balançar a cabeça de um lado para o outro, de forma bem lenta e negativa, em um movimento claro de profunda lamentação e reprovação, parecendo um pai ou um juiz que olha para alguém que cometeu o maior deslize da sua existência e que agora precisa arcar com as consequências amargas do seu ato. Aquele movimento rítmico com a cabeça durou alguns segundos que pareceram durar uma eternidade inteira na mente do Marcos, e embora nenhuma palavra tivesse sido pronunciada em voz alta dentro daquele espaço, ficou nítido no pensamento dele o tamanho do compromisso sagrado que ele tinha quebrado por pura vaidade. Ele relembrou, com uma nitidez dolorosa, de cada frase que tinha pronunciado com a voz embargada naquela noite quente de quinta-feira, na encruzilhada distante. Lembrou do juramento solene de estender a mão para quem estivesse passando necessidade, de nunca demonstrar vergonha da espiritualidade da rua e de carregar o nome de seu Zé com o máximo respeito até o fim da vida. Ele olhou para as suas próprias mãos trêmulas no reflexo e reparou no relógio de ouro que ainda permanecia no seu pulso. Um objeto caro que agora parecia uma piada sem graça diante daquela presença tão justa. O homem de branco levou os dedos até a aba do seu chapéu de feltro, fez um aceno sutil e respeitoso de despedida, deu um passo para trás recuando em direção ao negrume do canto e a imagem dele foi desaparecendo devagar da superfície do espelho.
Deixando o Marcos completamente sozinho, encarando o próprio rosto horrorizado e transformado pelo pavor, a água da torneira parou de pingar de vez, emitindo apenas um som seco de encanamento totalmente vazio, e o Marcos desabou ali mesmo, sentando diretamente no piso de mármore gelado, chorando como uma criança que percebeu que jogou fora a sua proteção mais preciosa por pura ganância. O Marcos ficou ali, largado naquele chão de pedra por um bom tempo. A mente dele parecia que tinha dado um nó completo. A ficha demorou para assentar na cabeça do sujeito, mas quando ele finalmente conseguiu juntar o resto de força que ainda tinha nas pernas, ele se levantou olhando para os lados com um medo que ele nunca tinha experimentado na vida inteira. Ele percebeu que aquele relógio de ouro reluzente no braço dele não valia mais nada. Era apenas um pedaço de metal pesado que lembrava o tamanho exato da sua vergonha. Ele arrancou aquele objeto do pulso com tanta raiva que chegou a machucar a pele, enfiou no bolso da calça amarrotada e tomou uma decisão desesperada. Naquela hora da noite, ele precisava consertar o erro dele de qualquer maneira. Precisava correr contra o tempo antes que a ruína da vida dele fosse completa e sem retorno. Ele saiu daquela mansão enorme andando a pé. Não tinha mais carro na garagem. Não tinha dinheiro nenhum para pagar um transporte e muito menos coragem de pedir ajuda para os conhecidos ricos que tinham virado as costas para ele na primeira dificuldade. Os seguranças da guarita do condomínio luxuoso viram ele passar a pé pelos portões de ferro e nem sequer levantaram a cabeça para dar um boa noite. Olharam com aquela cara de quem sabe que o sujeito faliu e perdeu toda a pose de grande doutor. O Marcos andou quilômetros e quilômetros sob aquele mormaço pesado que tomava conta da noite. As solas dos sapatos caros de grife começaram a machucar os pés dele de um jeito feio, abrindo bolhas dolorosas a cada pisada, no asfalto quente. Mas ele não se importava com a dor física. A dor que ele carregava na alma por ter sido tão soberbo era infinitamente maior. Ele caminhava firme em direção ao centro da cidade, procurando por uma daquelas lojinhas antigas que compram ouro usado de quem está no sufoco. Ele encontrou uma portinha acanhada, num beco mal cuidado e mal iluminado, onde um homem de óculos grossos avaliava as joias das pessoas que chegavam ali no puro desespero. O Marcos entregou o relógio de ouro que tinha custado uma fortuna no auge do seu sucesso comercial. O avaliador olhou com desdém, percebeu a pressa e a fisionomia destruída do Marcos, e ofereceu uma quantia irrisória, uma fração mínima do valor real do objeto. Mas o Marcos não brigou, não discutiu e nem tentou negociar como fazia nos tempos de grande empresário arrogante. Ele apenas estendeu a mão trêmula, pegou aquelas poucas notas de dinheiro amassadas e saiu correndo dali, com o peito arfando. Ele não queria aquele dinheiro para pagar as dívidas enormes do banco ou para tentar trazer a esposa de volta. Ele tinha um propósito muito mais urgente e vital para tentar salvar a sua própria alma. Ele andou mais um tanto até encontrar um mercado tradicional da região central, daqueles bem antigos que vendem produtos para rituais e artigos de respeito para o povo da linha da noite. Ele entrou ali com o coração batendo na garganta, comprou uma garrafa da melhor bebida destilada que encontrou na prateleira alta, um maço de cigarros de marca muito boa, um chapéu de feltro branco novinho em folha, sem nenhuma mancha no tecido, e foi até uma floricultura de esquina comprar um cravo vermelho bem vivo, exatamente igual àquele que ele tinha visto na oferenda na noite em que fez a sua promessa desesperada anos atrás. Com as sacolas na mão e o resto do dinheiro guardado no bolso, ele começou a longa caminhada de volta para o passado dele, marchando em direção àquela periferia distante que ele tinha tentado apagar da sua história com tanto nojo e desprezo. A noite já tinha se instalado por completo no céu quando ele começou a entrar nas ruas de calçamento, mal feito do seu antigo bairro humilde. O ambiente ali parecia o mesmo de anos atrás, os vizinhos conversando calmamente nas calçadas, o cheiro de comida simples saindo pelas janelas das casas pequenas, as crianças brincando perto dos portões. Mas o Marcos passava feito um vulto ligeiro, escondendo o rosto com a gola do casaco para ninguém reconhecer o homem orgulhoso que tinha saído dali, dizendo para todo mundo que nunca mais pisaria naquele lugar desprovido de luxo. As pernas dele já tremiam de tanto cansaço acumulado, os pés sangravam por causa dos sapatos apertados que feriam a carne. Mas a mente dele estava focada unicamente naquela junção de caminhos larga, naquela esquina de muros antigos onde a vida dele tinha mudado pela primeira vez quando ele estava na miséria absoluta. Quando ele finalmente avistou o local exato,
O relógio da igrejinha do bairro começou a bater às 11 badaladas da noite. O ar estava muito parado, sem nenhum movimento de vento nas folhas das árvores, e a iluminação amarelada dos postes fracos criava um ambiente propício para o respeito que o momento exigia. O Marcos se aproximou da calçada com os olhos cheios de lágrimas, sentindo uma vergonha que parecia travar a sua respiração. Ele se ajoelhou ali mesmo, diretamente no chão áspero daquela rua que ele tanto desdenhou nos seus dias de glória e riqueza. Espalhou com todo o cuidado as coisas que tinha comprado com o dinheiro do relógio. Abriu a garrafa de bebida fina, derramando um pouco no chão em sinal de respeito. Acendeu um dos cigarros, deixando a fumaça subir levemente para o espaço, e colocou o chapéu de feltro e o cravo vermelho bem no centro de tudo, do mesmo jeitinho que ele guardava na sua memória. Daquela primeira noite de clamor, ele juntou as duas mãos e começou a pedir clemência em voz alta, com o peito sacudindo de tanto chorar diante do nada. Ele dizia: "Seu Zé, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu fui cego. Eu fui fraco e me deixei levar pela vaidade do dinheiro fácil e pelo orgulho besta de andar com gente que não vale nada no mundo material. Eu esqueci completamente da minha palavra sagrada, fechei a mão para quem tinha fome na rua e zombei de quem me deu tudo o que eu conquistei. Eu não estou aqui pedindo a minha mansão de volta. Não quero mais saber de luxo, de carro importado ou de conta bancária cheia de milhões. Eu só quero a minha paz de espírito de volta. Quero a minha esposa e os meus filhos do meu lado e a certeza de que o Senhor não me abandonou no deserto da minha própria ignorância. Por favor, seu Zé, aceita o meu arrependimento genuíno e limpa essa sujeira do meu coração." Ele ficou ali implorando por muitos minutos seguidos, lavando aquela calçada fria com o seu pranto desesperado, esperando por qualquer sinal que fosse, por aquela brisa morna que ele sentiu da primeira vez, ou pelo odor característico de fumo de corda que indicaria o perdão e o acolhimento da entidade da noite. Mas o tempo passava devagar nas badaladas do relógio, e o ar continuava completamente parado, pesado, sem nenhuma reação ou manifestação do mundo invisível que governa as encruzilhadas. O Marcos olhava para o maço de cigarros e para essa garrafa de bebida fina, mas tudo permanecia intacto. Sem nenhuma vibração diferente no ambiente, a calmaria profunda daquela noite parecia uma resposta silenciosa e muito dolorosa, mostrando que a confiança da espiritualidade não é um brinquedo de criança que você quebra por pura vaidade e depois tenta consertar comprando presentes novos em uma lojinha de artigos religiosos. Foi exatamente quando ele percebeu um detalhe visual que fez o seu coração falhar, uma batida de tanto pavor. O cravo vermelho que ele tinha colocado com tanto esmero no meio daquela oferenda improvisada, aquela flor que estava linda, viçosa, perfumada e cheia de vida minutos atrás quando ele comprou, na floricultura, começou a murchar de um jeito incrivelmente rápido bem diante dos seus olhos arregalados. As pétalas vermelhas foram escurecendo numa velocidade espantosa, perdendo toda a cor viva e caindo uma por uma no chão áspero da calçada, como se uma força invisível e muito severa tivesse sugado toda a energia e a seiva daquela flor de uma vez só, deixando apenas o talo seco, retorcido e sem graça, jogado ali no canto da calçada. O Marcos entendeu o recado perfeitamente naquele instante. O arrependimento dele podia até ser real por causa do sofrimento, mas a consequência do seu deboche público era implacável, e a proteção que ele tinha recebido com tanto amor no passado tinha sido retirada em definitivo pela sua falta de caráter, deixando ele inteiramente exposto para enfrentar o destino duro que ele mesmo plantou com as suas próprias mãos orgulhosas. Ele percebeu que a colheita do que se planta na terra é obrigatória, e que seu Zé não faz o mal para ninguém, mas simplesmente deixa o homem andar sozinho com as suas próprias pernas quando ele se nega a carregar a coroa da prosperidade com a devida humildade no peito. A lição espiritual foi dada de forma pesada, Max. O Marcos recolheu os pedaços da flor destruída do chão com a ponta dos dedos trêmulos. Sentindo o peito tão apertado que parecia que ia quebrar por dentro, ele guardou aquela matéria seca no bolso da calça junto com as poucas moedas que tinham sobrado do relógio e começou a caminhar de volta para a sua nova realidade. Uma realidade sem eira nem beira. A caminhada daquela madrugada parece que não tinha fim de jeito nenhum. As pernas dele pesavam tanto que cada passo dado naquele asfalto áspero era um sacrifício tremendo.
mas ele sabia muito bem que não tinha mais para onde correr ou onde se esconder. O luxo tinha acabado por completo. Os amigos de jantares caros e ternos alinhados tinham sumido na primeira nuvem de poeira. E a proteção espiritual que um dia o ergueu do buraco tinha simplesmente virado as costas por causa da sua própria vaidade cega e da sua falta de palavra. Conforme o sol ia nascendo no horizonte, trazendo aquela luz clara que bota fim na noite, o Marcos acabou alugando um quartinho muito simples, bem acanhado mesmo, localizado nos fundos de uma casa velha, de uma rua sem saída, ali na periferia da cidade. Um lugar com as paredes descascadas pela umidade, o teto baixo de telha comum que esquentava muito durante o dia, bem diferente daquela mansão de condomínio fechado que ele ostentava com tanta arrogância para os vizinhos ricos. Para conseguir o sustento mínimo de cada dia e não morrer de fome, ele teve que voltar a trabalhar no pesado, arrumou um serviço desprovido de qualquer status ou vaidade, trabalhando como carregador de caixas de mercadoria em um galpão de abastecimento de frutas, durante as madrugadas a fio, ganhando uma fração mínima de dinheiro, uma quantia que ele costumava gastar sem pensar duas vezes em um único almoço de negócios com os grandes empresários da região central. Cada caixa pesada de madeira que ele erguia nas costas, cansadas, parecia carregar o peso do seu próprio arrependimento. Uma lembrança física constante da burrice que ele cometeu ao achar que a sua inteligência era maior que a força do mundo espiritual. A esposa dele, uma mulher de muita fé e de muito brio, depois de ver que ele tinha perdido toda aquela pose de doutor arrogante e estava realmente tentando trabalhar no pesado, com alguma dignidade para não se entregar ao desespero, permitiu que ele visitasse os filhos pequenos nos finais de semana, mas o relacionamento deles nunca mais voltou a ser o mesmo de antes. A admiração tinha sido desfeita, a confiança sagrada do casamento tinha sido quebrada pela soberba, e aquele ambiente de alegria e união que eles tinham no passado deu lugar a uma rotina de muita amargura. Cabeças baixas e pouca conversa na mesa simples. O Marcos passava as noites de domingo sentado na beira da sua cama de solteiro naquele quartinho quente, olhando para as telhas rústicas e pensando em como a vida dele poderia ter sido diferente e abençoada se ele tivesse mantido o coração limpo, se tivesse cumprido aquela promessa simples de estender a mão para quem tinha fome na calçada e de carregar o nome de quem o ajudou com o devido respeito que se deve ter com as coisas sagradas da linha de Umbanda. Hoje em dia, Max, o Marcos se tornou um homem calado, daqueles que andam sempre de cabeça baixa pelas calçadas para não ter que encarar o olhar de nenhum antigo conhecido do bairro. E a coisa que mais machuca ele nessa nova condição não é a falta do dinheiro, não é o cansaço físico do trabalho duro na madrugada, ou o fato de ter que pegar condução pública lotada todos os dias com os pés doloridos. O que destrói a mente dele por dentro de um jeito avassalador é a lucidez de saber que a espiritualidade maior deu tudo o que ele precisava para ter uma vida farta e feliz, mas ele próprio jogou a sua felicidade no lixo por pura vaidade corporativa, por querer se mostrar um homem moderno e superior para pessoas vazias que não tinham nenhum respeito pelo sagrado. Toda vez que ele caminha pela feira do bairro e vê uma flor vermelha bonita exposta na banca, ou quando passa perto de um bar de esquina e ouve o barulho de um baralho de cartas sendo misturado na mesa pelos frequentadores, o coração dele dá um solavanco violento e uma queimação amarga sobe pela garganta, trazendo de volta a lembrança daquele homem de terno branco que ele ousou desafiar. Ele escreveu esse relato para o seu canal justamente porque compreendeu. Depois de sofrer tanto na pele, que seu Zé Pilintra nunca castiga ninguém, a espiritualidade de luz não perde o seu tempo fazendo maldade, espalhando doença ou destruindo a vida do ser humano por puro capricho ou vingança terrena. O que acontece no mundo invisível é uma lei de retorno muito mais simples e infinitamente mais justa. A entidade de respeito apenas retira o seu axé protetor, recolhe a mão generosa que segurava as pontas e deixa de amparar os caminhos de quem não soube carregar a coroa da prosperidade, com a devida humildade e caridade no coração. Quando o ser humano se torna soberbo e decide cuspir no prato onde comeu quando estava faminto, ele mesmo cava a sua própria ruína material e cai pelo próprio peso do seu orgulho besta. E essa é a grande lição de moral que o Marcos carrega hoje gravada na alma, servindo de exemplo vivo para qualquer um que ache que pode brincar ou fazer promessa falsa para quem trabalha, na linha da noite, com tanta seriedade e retidão.
E assim, meus amigos e amigas que acompanham o canal Contos do Max, a gente encerra essa trajetória impressionante e pesada, que serve de verdadeiro alerta para as nossas vidas. A espiritualidade é coisa séria demais para ser tratada como brincadeira, ou como um negócio de ocasião onde a pessoa só lembra de rezar ou de pedir ajuda quando a corda está apertando o pescoço. A gratidão e a humildade são as únicas chaves verdadeiras que mantêm as nossas portas abertas e os nossos caminhos protegidos contra as demandas do mundo. E a falta de caráter é o vento mais forte que existe, capaz de derrubar o império mais alto em questão de segundos, sem dar nenhum aviso prévio para o vaidoso. Eu quero aproveitar esse momento final para agradecer de todo o coração a cada um de vocês que acompanhou essa história, que dedicou um momento do seu dia para escutar esse ensinamento com o máximo de respeito e que sempre deixa o seu comentário aqui embaixo ajudando a nossa comunidade a crescer com muita união e força. A presença de vocês aqui no canal, compartilhando as suas próprias experiências e as suas opiniões com tanta sabedoria, é o que me motiva a continuar trazendo esses relatos reais do povo da rua para que a gente possa refletir juntos sobre as leis que governam o mundo invisível. Fiquem bem atentos e com as notificações ativadas, porque no nosso próximo vídeo eu vou trazer um relato que vai mexer fortemente com as estruturas de quem está ouvindo. Uma história cheia de mistério e de justiça rápida que envolve a falange de Dona Navalha, aquela que não aceita a maldade com os humildes e sabe cobrar o respeito de forma certeira quando a pessoa anda fora da linha. Ou quem sabe a gente traga também a força pesada de seu tranca-rua para mostrar como os caminhos de uma pessoa podem ser trancados. As 7 chaves quando falta honestidade e consideração com quem trabalha na linha de frente da proteção espiritual. Se você não quer perder esse próximo caso de jeito nenhum, dá uma olhada agora se a sua inscrição no canal está confirmada direitinho. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho na plataforma e compartilhe esse link com aquela pessoa da sua família ou do seu trabalho que precisa aprender a ter um pouco mais de humildade e pé no chão na caminhada da vida. Muito obrigado pela paciência e pela companhia de hoje. Fiquem todos na paz e na proteção dos bons guias de luz e até o nosso próximo conto.